Então, pessoal, já dando sequência aqui no nosso curso de Introdução ao Revit, nesse vídeo eu vou falar sobre a tela de trabalho do Revit. No vídeo anterior eu mostrei como chegar até aqui a partir da tela de abertura, e agora eu vou falar detalhadamente o que são todas essas informações que nós temos aqui nessa tela. Começando, eu vou seguir aqui na sequência de cima para baixo tudo que a gente vê na tela, tá? Para vocês terem noção de aonde encontrar o que vocês forem buscar. De forma geral, resumidamente falando, a gente tem informações muito similares ao AutoCAD nessa parte inicial, nessa parte de cima. A AutoCAD, softwares da Microsoft, Word, Excel, né, onde toda essa parte superior ficam as ferramentas que a gente vai utilizar para desenvolver ou criar o nosso projeto, mas nós temos aqui nessa parte central algumas informações diferentes que eu vou mostrar na sequência. Então, começando aqui do canto superior esquerdo, nós temos nossa barra de acesso rápido. São ferramentas salvar, abrir e voltar lá para aquela tela de início, tá? Mas nós vamos ter aqui também ferramentas de imprimir, PDF e algumas outras funções que a gente utiliza com frequência no nosso desenvolvimento do projeto. A gente pode utilizar aqui também até para personalizar ela e incluir novas ferramentas, mas de forma geral eu particularmente trabalho com o que já vem padrão. Na sequência, temos aqui o nome do nosso arquivo, a gente ainda não salvou esse arquivo, então depois, quando a gente for falar das primeiras configurações do projeto, a gente vai salvar, e aqui em cima vai aparecer o nome do arquivo que a gente vai estar trabalhando. Temos aqui na sequência uma janela de login da Autodesk, a gente não vai mexer muito nisso. Aqui a parte de ferramentas, então eu vou passar brevemente nessa parte aqui agora. Não vou descrever cada uma das abas que a gente tem aqui. Podem ver que a gente tem várias abas. Isso vai ser assunto para o próximo vídeo, onde eu vou descrever daí já aba por aba todas as configurações que nós temos. Nós temos aqui uma segunda linha. Essa linha que parece a princípio estar em branco, parece só ser uma quebra de linha aqui entre a barra de ferramentas e a área de trabalho. Na verdade, ela é uma linha muito importante quando nós vamos inserir elementos aqui dentro do Revit. Então, vocês podem ver que ao clicar no comando parede, essa linha se modificou para trazer informações ou configurações para a gente incluir novas paredes, em qual nível essa parede vai ficar, qual vai ser a altura dessa parede, que depois, no próximo vídeo, eu vou mostrar com mais detalhes. Tá? Da mesma forma, essa aba lateral esquerda, que aqui no meu Revit, no caso, eu tenho toda ela nessa lateral esquerda, essa aba de propriedades, ela se modifica quando a gente vai incluir ou vai editar algum elemento já da tela do Revit. Então podem ver que ao clicar no elemento na ferramenta parede, essa aba se transforma aqui na aba de propriedades de paredes. Tá? Então aqui a gente tem como selecionar aqui qual tipo de parede nós vamos trabalhar. Posso editar o tipo da parede aqui com algumas configurações. Não se assustem com essas telas, depois a gente vai destrinchar e avançar em cada uma delas durante o desenvolvimento do projeto, então vai ser bem sutil esse conhecimento, tá? Aqui a gente tem também mais algumas configurações das paredes, então aqui a gente já viu 3 subseções, né? Aqui onde a gente seleciona o tipo, para editar tipo, e aqui a área onde ficam os parâmetros do elemento que nós vamos estar configurando. Talvez, para vocês, essa aba vai estar em outro lugar. Ou talvez essa nossa próxima aba de atenção, que é esse navegador de projeto, talvez ele esteja aqui embaixo. Mas essas abas, elas são flexíveis, tá? Então a gente pode colocar ela aqui embaixo. Se você estiver usando uma segunda tela, você pode deixar ela solta e colocar na segunda tela. Veja que ela some aqui, mas eu estou vendo na tela lateral. Você pode pôr ela aqui embaixo, que não faz muito sentido, mas dá para fazer. Pode colocar ela de volta aqui na lateral, que é a forma que eu gosto de trabalhar, tá? Eu gosto de ter o navegador de projeto sempre bem visível na lateral, porque a gente utiliza bastante ele, e a aba de propriedades aqui na lateral esquerda, porque ela também é bem importante, com bastante configurações durante o desenvolvimento do projeto. Então aqui, falando agora mais especificamente do navegador de projetos, que é essa aba aqui da nossa direita,
Essa aba funciona muito similar ao navegador de arquivos do Windows, então nós temos aqui uma organização em pastas, podemos dizer assim, em subpastas, tá? Isso nós também vamos avançar durante o desenvolvimento do projeto, mas de forma geral, nós temos aqui toda a nossa organização de vistas. Aqui temos legendas do Revit, isso a gente também vai ver durante o desenvolvimento do projeto, tabelas, folhas, todas as nossas famílias que já estão carregadas dentro desse arquivo, e aqui a parte de grupos também, que vai ficar para uma parte mais avançada quando a gente for falar de assuntos mais avançados do Revit. A partir do 2025, do Revit 2025, se eu não me engano, ele vem com essa divisão em subdivisão em abas dentro do navegador de projetos. Então, isso aqui visa facilitar a sua busca. Aqui, claro, a gente está com o arquivo em branco, então nós temos poucas informações aqui dentro desse navegador de projetos. Quando a gente fala de um arquivo grande, com um projeto bem desenvolvido, nós vamos ter dezenas de plantas, dezenas de cortes, elevações, tabelas, legendas, folhas. Então isso aqui fica muito carregado, às vezes difícil de encontrar a vista que a gente está buscando. Então aqui eles separaram a partir de 2025, se eu não me engano, e aí a gente pode filtrar já diretamente. Ah, eu quero encontrar uma vista, então aqui ele deixa apenas as nossas vistas. Aqui a primeira na casinha aqui, né? Ele tem o navegador padrão com todas as opções, mas a gente pode selecionar. Então, vamos ver todas as legendas, todas as tabelas, todas as folhas. Aqui as famílias, né? Eu quero configurar só as famílias especificamente. Quero editar grupos ou vínculos, então a gente pode ir filtrando por aqui. E se a gente já sabe algum elemento específico que a gente quer procurar, a gente pode pesquisar direto nessa caixa de busca aqui e, por exemplo, aqui a gente pode achar informações sobre paredes já no nosso navegador de projeto. Se você estiver trabalhando com Revit anteriores ao 2025 ou 2024, eu não me lembro agora qual, você não vai ter essa aba de pesquisa. Aí você vai ter que clicar com o botão direito e vai ter uma opção de pesquisar. E aí ele vai abrir um pop-up aqui no meio da tela para você digitar o nome do elemento que você está buscando, tá? Só uma dúvida caso você utilize versão anterior do Revit. Dando sequência nas nossas janelas aqui do Revit, nas nossas seções de janelas aqui do Revit, temos aqui, eu vou pular por enquanto essa área branca central, que vou deixar ela por último, deixar um suspense. Nós vamos falar aqui desse pequeno espacinho aqui que parece inofensivo, mas que traz muitas informações. Essa seção é onde ficam as configurações de visibilidade da nossa vista. Então, aqui, no momento, como nós não temos nada na tela, nada visível, não vai fazer muito sentido. Mas aqui a gente controla a escala, nível de detalhe, como que essa vista vai ser visualizada, né, através de cores, texturas ou somente linhas. Enfim, várias outras configurações que a gente pode falar mais durante o desenvolvimento do projeto. Tá? Mas é uma aba muito importante, bem uma informação que eu já quero deixar bem clara aqui, para já não esquecer depois, as informações dessa aba são exclusivas de cada janela que a gente vai estar trabalhando. Tá? Então isso pode gerar erros e dúvidas no futuro. Então eu vou abrir aqui, por exemplo, nossa vista do nível 2. Se eu abrir estas vistas lado a lado, e eu vou fazer isso aqui já, notem que nós temos duas dessas janelinhas, tá? Então, o que a gente tem aqui não é para todo o nosso projeto. É uma informação exclusiva de cada janela ou de cada vista que nós vamos estar trabalhando. Tá? Isso é só um adendo. Durante ali, o desenvolvimento do nosso projeto também isso vai ficar mais claro. Seguindo aqui, então, nós temos na parte aqui de baixo a parte de dicas de trabalho aqui do Revit. Então, por exemplo, isso no AutoCAD também tem. Se a gente for ativar aqui o comando, a ferramenta de parede, ele já vai dar a informação aqui do que a gente tem que fazer primeiro. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é clicar para inserir o ponto inicial da parede. Depois que eu cliquei para inserir o ponto inicial, ele fala clique para inserir o ponto final da parede. Ou ali no caso ele está falando espaço, inverte a orientação. Isso é só uma configuração, aqui a gente também não vai aparecer nada, mas se a gente tiver uma parede com lados diferentes, a gente pode apertar o espaço e ele vai inverter. Então eu clico aqui
eu já inseri a segunda parede, o ponto final da parede. E assim ele vai dando informações para cada comando que eu utilizasse. Se eu vier aqui na porta, por exemplo, ele vai falar: clique em parede para colocar porta, barra de espaço para inverter a distância para esquerda, barra direita. Então eu coloco aqui a porta na parede e se eu clicar antes de inserir a porta, apertar espaço, estou apertando aqui o espaço, ele vai virar essa parede, como ele fala aqui, da esquerda para a direita. Tá? Então essa sessão aqui é uma sessão de instruções. Se você ficar com alguma dúvida em como opera ou qual que é a sequência de cliques de alguma ferramenta, aqui embaixo ele vai esclarecer para nós. Próximo, próxima área, nós temos aqui funções de worksets. Isso aqui é para trabalho colaborativo no Revit, para mais de uma pessoa utilizar o Revit ao mesmo tempo. Nós não vamos falar isso no curso, em definitivo, é uma ferramenta bem complexa. Aí nós temos aqui ferramentas de opções de projeto. Isso aqui é quando a gente tem, por exemplo, você quer fazer um estudo para apresentar para o seu cliente com duas opções de layout. E você não precisa salvar um Revit com uma opção e salvar outro Revit com outra opção e detalhar elas separado. Você pode ter essas duas opções dentro desse seu mesmo arquivo para editar e comparar essas duas versões, tá? Isso aqui nós também não vamos falar nesse curso de introdução, é um assunto relativamente complexo, mas mais para frente a gente pode tratar sobre isso. E por fim, aqui nesse canto direito, nós temos as nossas ferramentas de controle de seleção. As mesmas ferramentas que nós temos aqui, já adiantando o assunto, elas aparecem nessa aba aqui no canto superior esquerdo, tá? Quando a gente clica abaixo desse selecionar. Então aqui nós temos controles, se a gente vai permitir selecionar vínculos, selecionar elementos de subjacência, elementos fixados. Talvez agora no momento não faça muito sentido o que essas ferramentas queiram dizer, mas durante o desenvolvimento do projeto a gente vai utilizar isso aqui para facilitar a nossa navegação durante o projeto, tá? Eu acho que é isso, acho que foi bastante conteúdo, já falei bastante. Eu vou parar por aqui, então, por enquanto. Eu ainda não falei sobre essa tela aqui central, mas ela não tem muito segredo, ela é a tela onde a gente vai visualizar e realmente desenvolver nosso projeto. Mas no próximo vídeo, eu vou trazer as informações, então, em detalhes sobre cada uma dessas abas que a gente tem separadas aqui em cima, que a gente pode ir navegando aqui quais ferramentas cada uma dessas abas traz, e aí a gente pode falar, eu acho que por fim nós vamos estar preparados para falar sobre essa área central aqui do Revit. Beleza, pessoal? Acho que é isso por enquanto. Vejo vocês no próximo vídeo.